Você já pensou no impacto do uso de drogas no ambiente de trabalho? Eu sou Ana Lisboa, especialista em empregabilidade e estou aqui para dividir e compartilhar conhecimento com você a respeito desse assunto. Mas eu te pergunto, você sabe o que é empregabilidade? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa palavra. Então eu vou te explicar. Empregabilidade é o conjunto de características que faz com que um profissional seja contratado rapidamente pelo mercado de trabalho. Essas características, elas são muito importantes e são normalmente voltadas ao comportamento. Se este profissional tem o comportamento alterado pelo uso de substâncias, como é que fica a sua empregabilidade? Nós sabemos que o uso de substâncias produz efeitos muito negativos para um indivíduo que convive em sociedade e em família. No trabalho é exatamente a mesma coisa. As pessoas que fazem uso de drogas dentro ou fora do ambiente de trabalho têm o seu comportamento alterado. Elas próprias muitas vezes não percebem, mas toda a empresa passa a notar diferença, inclusive na produtividade e nos indicadores desse profissional. Talvez você esteja sendo provocado a pensar nisso pela primeira vez. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com você um pouco das experiências que eu acumulei, trabalhando há mais de 20 anos com esse conceito de empregabilidade, que agora você já sabe o que é, e também como isso acontece dentro do mercado formal. Nós descobrimos, ao longo desse tempo que isso é estudado, que existem diferentes substâncias para diferentes carreiras, para diferentes nichos profissionais. Eu vou te contar um pouco mais. Só para trazer um exemplo para você, existem pesquisas que validam que motoristas têm preferência por um determinado tipo de substância, que nesse caso é a cocaína. Existem estudos que dizem que 69,1% dos condutores perderam as suas habilitações porque foram flagrados dirigindo sob o efeito da substância. Isso gera um impacto muito grande na vida do profissional, porque ele tem que optar por escolher uma nova carreira, tendo em vista que ele perdeu o direito de dirigir. Então, já que a gente já começou a falar sobre substâncias, eu vou convidar você a pensar aí, pensa alguns segundinhos quais são as 4 principais substâncias que os profissionais fazem uso em ambiente de trabalho. Já pensou? Te dei 4 segundos para 4 substâncias e vou falar já a primeira. A primeira substância que os profissionais mais fazem uso em ambiente de trabalho está ao alcance das mãos da maioria das pessoas, inclusive dentro de casa. E muitos de nós nunca parou para pensar que é uma substância que pode trazer grandes prejuízos, que é o álcool. Nós fomos acostumados a conviver com essa substância, muitas vezes em eventos familiares, muitas vezes em ambientes profissionais. Mas o álcool foi responsável por muitos afastamentos, especialmente na pandemia. Muitas pessoas que foram trabalhar dentro de casa faziam uso de álcool durante o expediente. Pessoas que tinham as câmeras abertas ou não foram flagradas, embriagadas pela pastosidade da voz ou mesmo pela aparência de embriaguez. Então, o álcool é uma substância que merece a sua atenção, especialmente se você, empresário ou profissional, favorece o consumo dessa substância em ambiente de trabalho. A segunda substância que eu provoquei você para pensar aí é a heroína ou a cocaína. Por quê? A heroína ou a cocaína agem diretamente no sistema nervoso central. São substâncias voltadas à euforia, ao aumento de performance. Mas isso não é muito verdade. Essa substância traz para o ambiente de trabalho uma agressividade extrema e uma mudança comportamental que é muito fácil de se perceber. Então, é uma substância que está cada vez mais tomando os escritórios e muitas vezes
as pessoas nem se dão conta. Existe uma terceira substância que também tem uma certa facilidade de aquisição, que são os opiáceos, ou os remédios adquiridos em farmácias. Uma vez em contato com esse tipo de substância, o corpo naturalmente pede mais. E as pessoas acabam tendo um exagero na dosagem desses remédios, especialmente os que são facilmente vendidos em farmácia. E a consequência disso no ambiente de trabalho, especialmente depois que a substância deixa de fazer efeito, é a ausência no posto de trabalho, que a gente chama de absenteísmo, e a lentidão na execução das tarefas. Para a gente fechar essas 4 substâncias, eu vou explicar para você um pouco mais sobre a maconha. A maconha, assim como o álcool, tem uma certa fantasia social. Muitas empresas, muitos negócios, muitos segmentos fazem uso de maconha como quase que parte do negócio. A gente entende que isso acontece e muitos relatos chegam até mim de profissionais que fizeram uso ou fazem uso em ambiente de trabalho de maconha porque ficam mais relaxados, porque dizem pensar melhor, mas a gente entende que o dano é muito grande para profissionais desses segmentos. Se você é uma pessoa que conhece alguém que faz uso de maconha ou de álcool ou de remédios de farmácia ou heroína e cocaína, tenha certeza que essa pessoa que você conhece vai em algum momento te contar que o trabalho dela nunca foi prejudicado pelo consumo de substâncias. E aí eu te pergunto, será? Agora, é impossível pensar em ambiente de trabalho, emprego e não pensar em dinheiro. Sabe quanto é o prejuízo gerado pelo uso de drogas em ambiente de trabalho em apenas um ano? 100 bilhões de dólares. E eu vou justificar para você como esse prejuízo é composto. Eu vou te contar uma outra palavrinha que talvez você nunca tivesse ouvido: absenteísmo. Essa palavrinha diz respeito ao tempo que o profissional fica ausente do seu posto de trabalho. Ou seja, você está pagando alguém para fazer um trabalho e essa pessoa não está fisicamente fazendo esse trabalho. Não significa que ela tenha faltado. Ela pode estar ausente porque ela saiu para fazer uso de substância e não voltou ainda para sua mesa ou para sua máquina ou, enfim, para produzir riqueza, que é o que ela foi contratada para fazer. Juntamente com esse número, tem um outro indicador, que é o tempo fora do trabalho para cuidar da saúde em decorrência de problemas relacionados à adicção. Quando o profissional vai até o médico, você, empregador, não sabe por que ele está acessando aquele médico. E muitas vezes é o efeito rebote do uso da substância. É o corpo pedindo socorro. E para isso, para que a gente consiga atender, não é possível estar presente no posto de trabalho. Se o profissional não está presente no ambiente de trabalho ou no seu posto de trabalho, alguém precisa fazer o trabalho dessa pessoa. E aí eu vou te dar outra palavrinha: vacância do cargo. Isso também custa. Se você está pagando um profissional que não está lá, alguém vai ter que fazer o trabalho. Então, na verdade, são 2 profissionais utilizados na mesma posição para gerar resultados ineficientes. O especialista não está no posto. Então, alguém tem que fazer esse trabalho. O resultado, em termos de qualidade, fatalmente não vai ser o mesmo. Todos esses números compõem esse prejuízo de 100 bilhões. É muito dinheiro. Se você for pensar que você é um empregado, você vai entender que você pode sofrer penalidades em decorrência desse tempo todo que você deixou de trabalhar. Mas eu te pergunto, e se você é o empregador, como isso fica? Se você é um empregador e você tem um colaborador, um profissional que faz uso de substâncias no ambiente de trabalho, você tem várias possibilidades de tratar esse tema. Você pode, primeiramente, se você tiver um departamento de gestão de pessoas ou de recursos humanos, trazer esse profissional para conversar, entender as necessidades dele. Se a sua empresa tem plano de saúde, você pode encaminhar esse profissional para tratamento através do plano de saúde. Se as sucessivas faltas ou ausências vierem a ocorrer,
você vai ter prejuízos financeiros claros com esse comportamento relacionado ao uso de drogas no ambiente de trabalho. Então, há necessidade de punições, há necessidade e você tem direito de fazê-las. Você pode fazer advertências orais, em primeiro lugar, verbais, né, que é conversar com essa pessoa, punições administrativas, até que isso culmine por desligar esse profissional. Acredite, o investimento para desligar esse profissional é grande, mas ainda assim é mais vantajoso do que mantê-lo em ambiente profissional, não realizando as suas atividades e não cumprindo com seus objetivos. Por outro lado, o profissional que está fazendo uso de substâncias no ambiente de trabalho não se percebe dessa forma. Então é muito comum, quando em conversa com os meus clientes, eles me relatam que a empresa não percebeu que ele faz uso de substâncias, ou que ele está atingindo todos os indicadores, ou que ele está cumprindo com excelência as suas atividades. Algum tempo depois, esse mesmo profissional me relata que um colega, que muitas vezes era menos capaz, foi promovido, e ele não. Esse mesmo profissional muitas vezes diz que as metas não foram alcançadas, mas que é um problema da empresa, do mercado ou da política econômica. Esse mesmo profissional passa a se colocar numa posição de vítima diante dos seus resultados que são ineficientes, e quando a demissão acontece, ele ainda insiste que não foi por conta do uso de substâncias. A verdade é que a pessoa que faz uso de drogas no ambiente de trabalho não se vê não entregando os resultados. E é justamente por isso que eu estou aqui para conversar com você. Se você tem um profissional nessas condições na sua empresa, são muitos cuidados que são necessários para que este profissional seja atendido em primeiro lugar. Afinal de contas, o ambiente humanizado de trabalho está cada vez mais em alta. Mas agora eu te pergunto, e se o profissional que faz uso de substância dentro da empresa é o dono dessa empresa? É você. Se você é o dono da empresa, eu te pergunto, será que não tem ninguém percebendo? Será que você não está tratando as pessoas de forma diferente, normalmente mais agressiva? Será que você não está perdendo profissionais na sua equipe por conta do seu comportamento? Eu acho importante pensar nisso. Quando você é o proprietário da empresa, a empresa e um grupo de profissionais depende diretamente de você, da sua conduta, das suas ideias, da maneira como você concebeu o seu negócio. Se você não está de posse do seu comportamento natural, normal e que as pessoas conhecem, você vai passar a produzir menos. E aí, os negócios indo mal, o que vai acontecer? Você pode querer fazer mais uso de substância ainda para aliviar tudo isso que você está sentindo, que não deve ser nada confortável. É verdade que muitos dos meus clientes consomem excessivamente substâncias por causa do trabalho. Será que você conhece a origem da palavra trabalho? Você sabia que trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalho? As pessoas que não faziam o que deviam fazer quando eram escravas iam para esse instrumento de tortura chamado tripalho. Então, a gente já tem guardado em algum lugar no nosso inconsciente de que o trabalho é algo torturante. Se você tem algum recurso para fazer com que esse trabalho seja menos torturante, num momento de estresse, você vai fazer uso desse recurso. O problema é quando esse recurso são as drogas. E aí, os profissionais chegam num nível de consumo de substância que se tornam improdutivos, se tornam profissionais que não são funcionais. E aí é preciso cuidar. É nesse momento que as empresas acabam. É nesse momento que os relacionamentos acabam. Então, qual é a resposta para sair dessa cilada? Quem é que está do seu lado quando você mais precisa? Eu convido você agora a pensar no papel da família diante de um cenário onde os profissionais estão fazendo uso de efeito de drogas como empresários ou como colaboradores. A família é muito importante. Porém, existe um momento em que a família deixa de acreditar nesse profissional.
existe um momento em que a família tem mais contato com histórias de fracasso dessa pessoa do que histórias de sucesso. É nesse momento que a família esquece quem você foi enquanto profissional. É nesse momento que a família esquece tudo de bom que você já fez, porque nesse momento você só está fazendo coisas que machucam a todos. Talvez seja esse momento que você precise de ajuda profissional. Existem hoje modelos de tratamento onde você, profissional, pode continuar seguindo a sua vida, fechando negócios, tendo uso a redes sociais e cuidando da sua saúde. Dependência química é uma doença e precisa ser encarada como tal. Você, profissional, você precisa continuar sendo a pessoa que fez você chegar onde você está. Mas para isso você precisa de saúde. E é por isso que eu estou aqui conversando com você. Focar na saúde é um assunto que está muito em alta atualmente. A gente sempre ouve que é preciso ir para a academia, é preciso comer direitinho. As últimas pesquisas falam muito sobre a importância do sono de qualidade. Mas alguém já conversou com você sobre o impacto do uso de substâncias no ambiente de trabalho sem que você precise parar de trabalhar para se cuidar? Isso é muito inovador. Hoje, é possível que você continue com as suas atividades e se trate. Você tem o respaldo dos planos de saúde e você tem tratamentos específicos para que isso aconteça e profissionais que, como eu, são especialistas em carreira ou em empregabilidade e também trabalham com dependência química. Você consegue unir as duas coisas, desde que você tenha esse desejo. É por isso que a informação é muito importante. É por isso que eu estou aqui, para dizer para você que dependência química é uma doença, que você vai precisar conviver com isso e que você não precisa se definir como uma pessoa que tem dependência química e vai carregar isso para o resto da sua vida. Não, você vai continuar sendo profissional, membro da sua família, membro atuante da sociedade e, principalmente, você vai precisar se conhecer muito. O caminho do autoconhecimento vai te ajudar muito a superar esses problemas relacionados à adicção, mas, principalmente, eu tenho certeza, vai fazer com que você se torne um profissional melhor. Eu tenho clientes que fecharam grandes negócios em tratamento porque estavam com a ajuda de muitos profissionais para dar suporte, para dar apoio e para conseguir estruturar de novo a vida pessoal e profissional. Quero me despedir de você nesse nosso breve encontro de hoje, te tranquilizando. Sim, dependência química é uma doença. Sim, existe o uso maciço de drogas em ambiente profissional. Sim, existem profissionais especializados para te ajudar nesse contexto. Trabalho é uma das partes da vida. Uma parte muito importante. A gente passa 1/3 da vida, em média, trabalhando. Fazer isso sob o uso de substância é muito pesado. O que é mais importante para mim hoje, nessa nossa aula, é você que se reconheceu nesse cenário, entenda, você não está só. E existem muitos casos de sucesso. Convido você a ser mais um deles.